Cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 25. Atos 16, 25. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25. Somente. Glória a Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Pode se assentar, querido. Existem momentos em nossas vidas que nós nos sentimos cansados, abatidos, desanimados, diante, na maioria das vezes, de adversidades que vêm sobre a nossa vida. E nós, como pessoas, homens falhos que somos, nós pensamos muitas coisas nesses momentos. Pensamos em parar, desistir e às vezes até nos entregamos àquele sentimento de derrota ou de frustração por conta dessa adversidade que muitas das vezes vem sobre nossas vidas. Nós nos sentimos assim muitas das vezes. E nós até às vezes, alguns, não digo todos, apontamos pessoas, situações, murmuramos, falamos muito acerca daquilo, até tentamos achar uma resposta ou transferir aquilo que está acontecendo como se a culpa daquilo fosse de outrem, e às vezes ela é nossa mesmo. Esquecemos às vezes de olhar para dentro de nós, na maioria das vezes. Esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que nós não somos super-heróis. Nós não somos poderosos, que nós somos totalmente dependentes de Deus, do Senhor. Permitimos até, irmãos, que o adversário nos oprima com pensamentos, permitimos que ele tenha um domínio e cause o desânimo tão facilmente, porque em algum momento, em algumas situações que vêm sobre nós, nós estamos abatidos. Até esquecemos às vezes que escrito está na palavra que é o Senhor quem peleja as nossas guerras. É Ele quem nos coloca de pé. Porque por nós mesmos, nós não podemos nada. Escrito está na palavra que nele nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Então existem situações, são situações adversas pelas quais passamos, a gente pensa, imagina, tenta achar uma saída, um escape, uma solução, mas não achamos. Aquela situação que você diz assim, e agora, como é que vai ser? Até dizemos, ou muitos até dizem também, só Deus pode me ajudar nessa situação.
Então, nós, como servos de Deus, passamos por situações. E o texto que lemos aqui nessa noite, em Atos 16, 25, ele aponta para uma situação que aconteceu na vida de dois homens, dois servos do Senhor, Paulo e Silas. O contexto anterior vai dizer que eles não cometeram delito algum, crime algum, mal algum. A única coisa que aconteceu é que o Senhor usou eles, Paulo, saber, para libertar uma jovem de um espírito de adivinhação. Porém, isso causou prejuízo aos senhores daquela jovem. Ela era serva deles. E isso gerou, tanto para Paulo como Silas, eles foram açoitados e foram presos injustamente. O verso de número 24 declara assim, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Ou seja, eles desceram ao cárcere, foram presos injustamente. Talvez alguns poderiam até pensar: poxa, mas ele trabalhou para Deus, foi no nome do Senhor que operou-se aquela libertação, não foi nem pelo nome de Paulo, mas Paulo era um servo de Deus. Será que Deus não está vendo a situação que ele está vivendo? Permitiu que ele apanhasse e permitiu que ele fosse levado ao cárcere interior, permitiu que fosse amarrado os pés dele, as mãos dele ali, acorrentado ali. Tem muitos que pensam assim. E isso é querer achar uma resposta para uma adversidade que está acontecendo, da qual não tem como saber o porquê daquilo a princípio. Eles estavam presos injustamente, pés e mãos amarradas, não tinham saída, não tinha como escapar. Já ouviu aquela expressão? Estou de mãos e pés atados. Ou seja, não posso fazer mais nada, eu não tenho como resolver. Eu já olhei para a esquerda, olhei para a direita, não vi saída, não tem para onde eu ir. Muitas das vezes nós nos encontramos em adversidades semelhantes, que de alguma forma nós estamos com as mãos atadas. Não é porque nós não queremos fazer, é porque não temos como fazer. Não há saída, não há solução diante do quadro. Eles estavam ali, o que eles iam fazer? Preso, a sentença já foi dada, apanharam, mãos e pés amarrados. E nessas horas é que nós devemos, como diz a palavra, ficar vigilantes. Porque muitos, meus queridos, muitas pessoas olham para a impossibilidade que está sobre ela, sobre aquela adversidade. Eles temem aquela adversidade, e isso é natural, perfeitamente, todos nós temos medo, um receio. Mas muitos temem e eles param, desistem, se rendem, ficam cegos diante daquele quadro, daquela situação que está sobre a vida dele. Ele olha, não tem saída, ele olha, não tem saída, ele está cego, cego por aquela impossibilidade, por aquela adversidade, por aquele problema que veio sobre ele. Em João capítulo 6, vai falar acerca da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus olhou para aquela multidão que estava seguindo ele há algum tempo,
E ele teve compaixão. Ele se colocou no lugar daquela multidão. E ele disse aos seus discípulos, seus servos, disse assim, ó, dá-lhe voz de comer, porque eles já estão comigo há muito tempo. E eles disseram assim para ele, mas, mestre, nós temos aqui apenas 5 pães, 2 peixinhos. E eles disseram assim, mas o que é isto para tantos, ou para essa tão grande multidão que está aqui? Observe o seguinte, o Senhor deu uma ordem, alimente eles. E eles olharam para aquela multidão, que aparentemente era uma dificuldade para eles. Como que nós vamos alimentar esse povo aqui? Não tem condições. Porque o que eles tinham na mão, meus irmãos, era logicamente 5 pães, 2 peixinhos, para mais de 15 mil pessoas, digamos assim. Não dá. Racionalmente não dá. Eles estavam olhando para aquela dificuldade e olharam para o que tinham na mão, e eles entenderam que aquilo não dava para suprir aquelas necessidades que estavam ali. Em 1 Reis 17, o Senhor manda Elias ir até Sarepta de Sidom, que não era uma cidade que pertencia à nação hebreia, adoravam outros deuses. O Senhor disse para ele que, ali eu vou prover para você, tem uma viúva lá, ela vai te alimentar, vai cuidar de você. E ele foi, ele ouviu, foi, e quando ele chega naquele lugar, ele vê a viúva, e a viúva estava apanhando lenha, gravetos, para fazer uma refeição para ela e o filho dela. O Elias chega e disse assim, mulher, me dê um pouco de água. E havia escassez de água, porque o céu tinha se cerrado. E ela ainda tinha um pouco de água na casa, ela deu para ele beber. Aí Elias fala assim, mulher, me dê um bolo ou um pão, algo para comer. E a mulher disse assim para Elias, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão, olha o que ela disse, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê que eu apanhei aqui 2 cavacos ou 2 gravetos, e vou preparar essa última refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ela estava olhando a situação dela de escassez, e ela não conseguia ver mais nada, só escassez, e ela estava dizendo, não, vou morrer. Ela já estava acomodada àquilo, ela já estava aceitando a morte depois daquela refeição dela e do filho. Então a serva não tem nada, só um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Escassez, adversidade. E nestas horas, meus irmãos, que passamos pela situação adversa, muitos perguntam, ou a pergunta que muitos fazem para nós, é o que o salmista declara no Salmo 42, verso 3, onde ele diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Às vezes eles não falam diretamente para você, nem para mim, mas nos bastidores, no oculto, eles comentam: coitada daquela moça, coitada daquele rapaz, coitada daquele pastor, coitada daquela mulher, é crente, mas olha só o vento. Mas ela não serve o Deus vivo? Ele não serve o Deus vivo? Eles não falam que o Deus que ele serve é Deus que ressuscita o morto, que abre mar? Então onde está esse Deus que não está vendo essa adversidade, essa necessidade que ele ou ela está passando? Onde está o teu Deus?
Essa é a pergunta que fazem. E às vezes, até nos permitimos fazê-la com a nossa mente. Às vezes nem falamos, mas pensamos. Senhor, o Senhor não está vendo? Está acontecendo? Claro que o Senhor está vendo. Tudo. Os olhos do Senhor, meus irmãos, estão sobre todos os lugares. Ele sabe como se encontra a sua vida, a minha vida. Ele sabe como se encontra a vida da humanidade, o globo terrestre. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe. Mas Ele é um Deus que opera segundo o tempo dele, o agir dele. Paulo e Silas estavam ali, e eles foram levados para essa região aqui, não porque eles queriam, isso é um outro contexto, eles queriam para outro lugar, mas o Senhor falou assim: ó, vai para Macedônia. Era aquela região, eles foram lá para ser presos, para apanhar. Mas o texto que lemos aqui diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. Olha a diferença entre os que estão olhando para o vento, para a tempestade, para a adversidade, e aqueles que estão dentro do vento da adversidade, mas estão olhando para outro lugar. O texto diz que ao invés deles ficarem murmurando, lamentando, ao invés deles ficarem reclamar, eles tomaram uma decisão. Qual foi a decisão? Eles decidiram orar e adorar. As costas estavam marcadas, sangrando, certamente. Presos, não podiam sair daquele lugar. Então eles começaram a olhar para um outro lugar. Eles não olharam a prisão onde eles estavam, eles não olharam para as correntes que estavam aprisionando eles, eles não olharam para o sangue que corria das suas costas, não. Eles começam a olhar em direção à eternidade, aquele que o chamou, aquele que cuida, aquele que opera, e ninguém pode impedir a sua operação, o seu mover, o seu agir. Observe que existiam outros presos ali, nós lemos aqui. Eles cantavam hinos a Deus e oravam, e os outros o escutavam. Quem sabe os outros estavam escutando, dizendo assim: esses caras são malucos. Já se viu isso? Estão presos, estão na mesma situação adversa que nós. A situação está comprada, deu ruim para eles, mas estão aí cantando hinos, orando. A intimidade com o Senhor é algo que sobrepõe toda e qualquer necessidade, toda e qualquer adversidade, toda e qualquer dor. Eles escolheram orar e cantar hinos a Deus. Algumas pessoas, no meio da adversidade, da dificuldade, elas buscam refúgio em outras coisas, para tentar achar uma saída, ou uma paz aparente, ou algo que lhe traga um certo descanso. Algumas vão buscar nas drogas, outras vão para as bebidas. Já ouviu aquela expressão? Não, eu vou tomar todas hoje que eu vou me afogar, eu quero matar essa mágoa. Ele vai ficar o corpo ruim, vai acordar do mesmo jeito com a mágoa, até pior um pouquinho. Então buscam refúgio em tantas coisas. Alguns preferem se isolar, se tranque, fica isolado, não quero falar com ninguém, eu vou ficar aqui, não mexe comigo, eu prefiro ficar quietinho no meu canto. E entra numa depressão, porque
porque conforme eu falei antes, a adversidade vem e a pessoa permite que o maligno venha lhe oprimir, porque ela não vê saída. Quando o Senhor pediu para Abraão entregar o Isaac dele lá no altar, nós falamos de altar aqui ainda no culto. Abraão ficou 3 dias naquela adversidade. Apesar de Abraão não estar dentro de um cárcere físico, Abraão estava dentro de um cárcere interior, porque ele tinha que subir aquele monte e sacrificar o filho dele a Deus. 3 dias lá no Monte Moriá. Paulo e Silas estavam vivenciando um dia difícil, um momento difícil. Nós também passamos. Como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, para nós, servos do Senhor, não importa se a nossa adversidade ela está durando há 4 dias, há 30 dias, há 1 dia, não importa o tempo, importa que o Deus que você serve é Deus que opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Importa olhar para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro. Importa adorar esse Deus, porque quando nós adoramos esse Deus, meus irmãos, Ele se faz presente. E quando nós oramos, nós entramos na presença dEle. É diferente. Paulo e Silas estavam ali, e eles decidiram: vamos orar e vamos cantar hinos a Deus, e vamos esperar para ver o que Deus vai fazer nessa situação. Deixa eu te falar uma coisa, querido, eu estou vivendo esses dias difíceis, você está vivendo dias difíceis, então nós não temos como resolver mais nada. Então tudo que nós temos que fazer e oferecer ao Senhor é o nosso louvor, a nossa oração, a nossa servidão, a nossa vida, e esperar o que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer na sua vida e na minha vida, para a glória do nome dEle. Salmo 50, no verso 15 diz: e invoca-me, ou invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ao invés de murmurar, ao invés de buscar refúgio em outras coisas, ao invés de chorar ao ombro de alguém, não, entra na presença do Senhor em oração, entra na presença do Senhor em louvor e adoração, chore aos pés do Senhor, louve aos pés do Senhor, se derrame aos pés do Senhor. Faça isso, porque tenha certeza de uma coisa: você estará invocando o Senhor no dia da sua angústia. Ele vai te dar o livramento no tempo certo, mas Ele está dizendo: ó, e tu me glorificarás, porque a glória é de Deus, mas a vitória é sua, em nome de Jesus. Eles estavam lá. Qual hino que eu estava cantando? Eu não sei. Qual era a oração dele? Uma oração poderosa? Eu não sei. Eu sei que eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Vou falar uma coisa para você. Quando você está em oração, em adoração, você não sente dor, você não sente necessidade, porque na presença do Senhor Ele supre todas as suas necessidades, todas as nossas necessidades. Já tiveram essa experiência? Você está ali falando com Deus, louvando a Deus, os problemas estão aí, mas você nem está sentindo, porque você está na presença do Senhor. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria, diz a palavra.
Mas fora da presença do Senhor, a dor é terrível. A dificuldade é maior do que se imagina. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E o texto diz que um grande terremoto moveu os alicerces do cárcere. Você sabe o que é um alicerce? Paulo Vitor sabe, construção. Alicerce é o que sustenta, a base. E dela vem uma coluna. O Senhor veio como um terremoto e moveu os alicerces daquela prisão. O que quer dizer isso, pastor? Que o Senhor vem e Ele retira toda e qualquer força que está tentando te aprisionar, te destruir. Ele é Deus que destrói, Ele é Deus que guerreia, Ele é Deus que quebra o arco, Ele é Deus que corta a lança, Ele é Deus que queima os carros no fogo, Ele é Deus que opera e ninguém pode impedir a sua operação, o seu mover, o seu agir em favor dos teus servos. Os alicerces se abalaram, tudo porque esses dois servos de Deus não olharam a adversidade, mas estavam olhando para cima e declarando só o Senhor é Deus. Senhor, nós te amamos, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, em ti, Senhor Deus, está a graça bendita. Eles começam a adorar, começam a clamar, começam a bendizer, e nesse momento o Senhor se faz presente naquele lugar, porque o louvor e a oração atraíram a presença do Senhor. Aquela situação adversa, aquilo que ele estava vivenciando, hoje nós vamos sair daqui. A verdade é, neste momento, em louvor, em adoração, nós estamos atraindo a presença do Senhor para dentro da adversidade que nós estamos vivenciando. O terremoto vai chegar, os alicerces serão quebrados, as cadeias se abrirão, as portas se abrirão, o Senhor glorificará o nome dEle na sua vida, para a glória dEle, queridos irmãos. Quando o Senhor chega, o mar se abre, o terremoto veio, as prisões se abriram, as cadeias se quebraram. Não há prisões que possam prender aqueles que adoram e glorificam a Deus. Nada vai calar aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade, meus irmãos. Então, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ore e glorifica a Deus. Talvez você esteja como os apóstolos, mas são só 5 pães, são só 2 peixes, isso não é nada. A minha ótica como homem não é nada, mas na mão do Senhor, quando entregamos na mão do Senhor, faz-se toda a diferença. Como que eu entrego, pastor? Você diz: Senhor, eu tenho essa situação, a adversidade é essa, eu estou colocando diante de Ti, eu estou colocando nas Tuas mãos, Senhor, porque, Senhor, isso para mim, oticamente, é pouco, não dá, mas para o Senhor pode, porque o Senhor é o Deus que tem o poder para mudar o quadro da situação. Coloque diante do Senhor. A viúva de Sarepta também teve essa experiência, e ela nem era hebreia. Eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. É do pouco que Deus levanta o que é necessário para a sua vida. Não é no muito, meus irmãos, porque a nossa confiança não está em que temos ou que somos, condição nossa. A nossa confiança, nossa esperança está no Senhor dos Exércitos, o nosso Deus.
Vejam vocês, o texto diz que os outros presos, eles ficaram pasmos, ficaram assim olhando, assustados. Vou te falar o que o Senhor falou comigo hoje pela manhã. Estão olhando para você e para mim e estão dizendo: ele está numa situação, tem saída, está preso. Mas os outros presos estão olhando para você e dizendo isso. Mas os outros presos vão olhar para você e vão ficar perplexos e vão dizer assim: como que isso aconteceu na vida dela, na vida dele? E você vai glorificar Deus dizendo assim: eu não tinha como fazer nada, a única coisa que eu podia fazer era orar e adorar, orar e adorar, orar e adorar, orar e adorar. Enquanto eu fazia isso, Deus estava decretando a vitória sobre a minha vida. Deus estava abrindo os céus, Deus estava operando, Deus estava enviando os anjos, as portas estão se abrindo, a cura chegou, a enfermidade foi embora, o socorro chegou, a provisão chegou, porque eu estou orando e adorando, eu estou na presença daquele que pode resolver as questões da minha vida, aquele a quem eu sirvo, Senhor Deus. Eles olharam assim, ficaram confusos. O texto diz que eles não fugiram. Eram presos, não eram? Imagina alguém, um terremoto na cadeia, lá no Bangu. As cadeias se abrem, tudo se abre. Será que vão ficar lá dentro? Duvido. O texto diz que eles não fugiram. Por que eles não fugiram? Porque a presença de Deus traz libertação. Com Deus, o homem se sente livre. Preste bem atenção, hein? Até em meio às situações adversas. O diabo pode falar para você: você está amarrado, está numa situação presa, mas na presença de Deus você está livre disso, porque não há uma condenação do valente. O teu advogado, que é o Senhor Jesus, ele chega para te dar a vitória, para a glória do nome dele, meus irmãos. Mas é importante nós não olharmos para o vento contrário, é importante nós olharmos acima do vento. É como o salmista: elevo meus olhos para os montes, meu Deus, estou cercado, é morte, não tem saída, mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele olha acima do monte, ele olha para o alto, ele olha para aquele que é o autor e consumador da sua fé e da minha fé, e o socorro veio, o socorro virá sobre a tua vida e sobre a minha vida, meus irmãos. Deus glorificará o nome dele através de você e através de mim, queridos irmãos. Perto da meia-noite, vou concluir. Perto da meia-noite, não chegou nem o fim de um dia para o início do outro. O Senhor veio antes que o outro dia de adversidade viesse e trouxe vitória. Se você crê, o outro dia a vitória virá no lugar da adversidade na sua vida e na minha vida. A vitória veio na vida de Paulo e Silas dentro do mesmo dia. A adversidade não perdurou. Por quê? Porque eles estavam buscando o Senhor. Eles não estavam em um lugar de luxo, eles não estavam em um lugar bonito, não, eles estavam num ambiente. Mas o ambiente não prende o crente, o servo de Deus. O servo de Deus ora a Deus na cova. O leão vai dormir. O servo de Deus glorifica a Deus na fornalha.
o fogo não queima ele. O servo de Deus, ele glorifica a Deus no vale da sombra da morte, porque o Senhor está com ele. Às vezes esquecemos que aquele que crê, obras maiores fará. Esquecemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e principalmente o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Paulo e Silas saíram daquele lugar, e detalhe, salvou o carcereiro e a família dele. Às vezes fazemos essa pergunta: por que disso? Por que esse vento? Por que essa dificuldade toda? Mude a pergunta, mude o verbo. Em vez de por que, se diga: para que, Senhor? Qual é o propósito disso? Mas como que eu vou fazer isso? Orando e adorando, orando e adorando. Só isso, só isso. Orando e adorando, orando e adorando. Não reclamando. Então nessa noite, nós vamos sair daqui hoje com a vitória decretada e entendendo que quando nós olhamos para o alto e buscamos a face do Senhor, o socorro vem e a glorificação do nome dele também. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Você pode dizer aleluia, querido? Amém? Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor.